Olá pessoas, Lilo Rodrigues na área e hoje eu estou fazendo esse vídeo para responder algumas perguntas de leitores. Pouca gente me conhece, então estou aqui para responder algumas perguntas e também provavelmente tirar algumas dúvidas que as pessoas tenham sobre os meus trabalhos. Tenho aqui anotadas algumas perguntas em alguns papéis já embaralhados. Eu vou ir sorteando, então estou gravando esse vídeo para responder essas perguntas, espero satisfazer a curiosidade de vocês. Se você tiver alguma pergunta para fazer a respeito do meu trabalho, já adianto, né? Caso você ainda não me conheça, sou Lilo Rodrigues, autor de Sua Vida e Meus Sonhos e Live Nuts, Ela Só Queria Ser Alguém. Também tenho uma obra gratuita no Wattpad, Fragmentos, que são textos que eu fui juntando desde o momento que eu comecei a escrever, alguns pensamentos que eu fui transformando e juntei tudo isso, né? Por isso que se chama Fragmentos. Juntei isso em forma de poesia, de pensamentos, reflexões, enfim, tá lá no Wattpad. Se você procurar pela obra ou entrar no meu site, você tem acesso a ela gratuitamente, beleza? Então vamos às perguntas, ou melhor, às respostas de Lilo Rodrigues. Antes de eu começar, mais um recadinho. Se você gosta do meu canal, já deixa o seu like, compartilhe com os amigos, faça os seus comentários. Se você já leu algum dos meus livros, está totalmente bem-vindo ou bem-vinda para me mandar aquilo que você achou, a sua opinião. É muito gratificante receber o feedback dos leitores e é muito importante para eu continuar o meu trabalho, beleza? Já se inscreve aí no canal caso você esteja no YouTube e me segue caso você esteja em outra rede social. Então vamos às respostas. Em Sua Vida e Meus Sonhos, você acredita que Charles merece uma obra solo? Bom, o Charles, ele é um personagem bem significativo, eu diria, em Sua Vida e Meus Sonhos. Ele traz aquela coisa do brincar com o perigo, vamos dizer assim, né? Ele tá sempre de bom humor, é um cara pra cima, é um cara que alegra todo mundo. E ele tá sempre disposto a arrumar uma boa solução pra coisa, né? Não cheguei a pensar necessariamente em fazer uma obra inteira dedicada a ele. Eu acredito que os desdobramentos das histórias, elas acabam, se a gente for pegar assim personagem por personagem e causar desdobramentos em cima disso, acaba gerando claro, uma história em cima de cada personagem. Especificamente eu nunca necessariamente pensei seriamente nisso. Já cogitei a possibilidade, mas nunca parei para imaginar como seria isso, né? Tem algumas coisas futuras que vão acontecer e que o Charles está presente, né, nesses eventos futuros, né? Tem um livro para ser lançado ainda, não sei a data que as pessoas estão vendo esse vídeo, mas existe um projeto não solo para o Charles, não criar um livro, uma história que tenha ele. Mas já cheguei a cogitar e também, digamos assim, eu nunca cheguei a escrever alguma coisa, a realmente parar e pensar de uma maneira a dar mais ênfase nisso, ok? Então a melhor resposta seria o seguinte: já cheguei a cogitar, mas não cheguei a pensar seriamente nisso, ok? Então, sim, já cheguei a cogitar a possibilidade do Charles ter uma obra como ele sendo o protagonista, porém não cheguei a parar e refletir sobre isso mais seriamente, ok? Beleza? Próxima pergunta. Quando você era mais jovem, você gostava de ler? Quando eu era mais novo, eu tinha uma ideia. Lógico, você começa, eu pelo menos comecei assim, né? Lógico, tem pessoas que não têm esse hábito, mas vamos lá. Eu comecei com os livros que as professoras pediam para ler por obrigação para fazer prova, né? Os livros de literatura, língua portuguesa,
que eu tinha que ler né, desde criança ali e tal. E até eu nunca tinha parado necessariamente para pensar nesse aspecto. E eu pensava, sinceramente, eu pensava o seguinte: cara, eu não gosto de ler, né? Não gosto de ler. E por que eu pensava isso? Por que eu achava que eu não gostava de ler? Porque eu não me pegava analisando a história. Não sei se dá para entender isso. Eu não parava para pensar que eu me importava com a história. Por isso eu achava que eu não gostava de ler. Mas eu lia, eu não me sentia obrigado. Olha só que interessante. Eu lia os livros que as professoras pediam, a famosa coleção Vagalume. E a parte interessante, eu gostava de ler gibi, só que eu não me tocava para... Né, que eu via às vezes uma outra pessoa com um livro assim lendo, e eu achava que realmente eu não gostava de ler. Só que eu não percebia que eu gostava de ler. Porque eu lia bastante... quando eu falo gibi, era gibi mesmo. Histórias em quadrinhos, não era, né, HQ. Era historinhas mesmo, infantis, tal, desde muito novo. E aí eu fui percebendo que o meu gosto por leitura, as historinhas, elas eu começava a consumir coisas cada vez maiores, né, mais extensas. Tinha um primo meu que ele tinha um livro que era... Isso daí, nossa, muito antes de ter RPG, essas coisas, tá, gente? Eu era pequenininho, eu lembro que tinha um livro que seria assim, você lia uma parte do livro, aí quando chegava num desfecho, por exemplo, e o protagonista se viu diante de tomar uma decisão de ou ir para o alto da montanha ou ir até o laboratório, alguma coisa assim. Aí tinha assim no livro: se você decidiu ir para o alto da montanha, vá para a página tal. Se decidiu ir para o laboratório, né, para o alto da montanha, vá para a página 50. Se você decidiu ir para o laboratório, vá para a página 90. Coisas assim. Claro, como eu disse, muito antes de ter RPG. E eu adorava ficar lendo aquilo. Meu primo tinha vários desses livros. E eu ficava horas e horas, né? A gente ficava depois, nossa, mas se você fizer tal coisa, tal, a gente ficava revisando o livro para ler essas histórias. Então, ou seja, eu não me dava conta que eu gostava de ler. Eu acho que para mim era tão natural que eu não percebia que eu gostava, só que eu achava que eu não gostava. Que maluquice, né? Mas, coisas de Lilo, né? Enfim, eu achava que eu não gostava de ler. Eu não me achava uma pessoa, digamos assim, um amante de literatura. Não achava. Não tinha coleções de livros, eu nunca fui muito de me apegar a livros, de, por exemplo, não emprestar para alguém e coisas assim. Então, eu achava que eu não gostava, mas adorava ler, né? Sempre gostei de ler. O livro que me marcou, já vou, né, não sei nem se tem essa pergunta, mas vamos lá. O primeiro livro que me marcou mesmo, que fez dar um clique, foi O Senhor dos Anéis. Foi um livro que eu devorei ele, né? Li a saga toda, um atrás do outro, né? Li o Hobbit, o Silmarillion, e eu me envolvi muito com a história, mais do que com as outras. Eu sempre gostei de imaginar, eu sempre tive uma mente muito criativa, então eu imaginava todos os cenários que os escritores escreviam. E o Senhor dos Anéis foi o Tolkien foi o cara que fez essa capacidade de imaginar as coisas, e partir para um outro nível. Também comecei a ter gosto por escrever a partir daí. Né? Não escrever obras, escrever cartas para as pessoas, gosto pela escrita mesmo. Né? Um pouco antes, na verdade, não foi a partir daí, mas foi um pouco antes. Olha, eu já atropelando as perguntas. Mas enfim, acho que essa pergunta sobre se eu gostava de ler quando eu era mais novo está respondida. Sim, eu gostava, mas eu achava inicialmente que eu não gostava. Ok? Próxima pergunta. Já sofreu de crise de inspiração ou deu branco na hora de escrever? Não, eu, assim, escrever livros eu escrevo desde
Se for contar quando eu comecei a escrever o primeiro livro em si, foi ali em meados de 2011, 2012. Foi por aí. Então, só que eu escrevo coisas antes disso, tá? Eu já, como eu falei, eu já gostava muito de me corresponder por carta, tinha um blog antes disso, tenho ainda, né? Não tinha, tenho um blog. Tem muito texto que eu apaguei do blog, que não tinha muita visitação e tal, eu acabei tirando, né? Deu 5 minutos lá, eu tirei. Mas eu tenho algumas na casa dos milhares de textos, tá? Então, assim, desde antes de 2011 que eu escrevo algo, porém, escrever livros, eu comecei mesmo a escrever em 2011, publiquei o primeiro em 2018, que eu escrevi em 2017, que é A Sua Vida e Meus Sonhos. Nunca sofri de crise de inspiração. Não, não, é assim, eu, desde muito pequeno, às vezes eu era muito. Eu sou um falso calmo. Eu sou muito agitado. Eu estou parado, mas aqui dentro o mundo está se transformando o tempo todo. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, quando essas questões assim. Por exemplo, quando eu era muito pequeno, eu tinha dificuldade de dormir, de pegar no sono. Eu não conseguia, porque eu ficava elétrico e se surgisse um assunto que fosse interessante, eu ficava com aquilo rodando na cabeça e eu começava a pensar N possibilidades sobre aquilo que tinha acontecido. Então, para conseguir dormir, eu fechava os olhos e começava a imaginar uma história. História com a menina que eu gostava na escola, uma história, alguma coisa, sabe, alguma aventura, enfim. Era alguma coisa nesse sentido. Então, provavelmente por causa disso, eu desenvolvi uma capacidade de ficar criando coisas o tempo todo. No colégio, principalmente, até um pouco antes disso, quando a gente parava e via alguém, alguma figura, algum personagem assim, né, mais interessante passando na frente, assim, na escola, que era um colégio muito grande, ali na hora eu já criava alguma coisa, começava a inventar coisas, né, de desdobramentos ali daquela pessoa e tudo mais. Então eu tinha uma grande facilidade e tenho até hoje. Eu acho, assim, já falando para outros escritores que de repente sofrem com isso, eu acho que o problema maior de falta de inspiração, de travar, de dar aquele branco, é quando você começa a tentar profissionalizar demais. E veja, não vamos confundir a palavra, tá? Eu acho assim, profissionalizar demais, quando eu digo isso, não é você ser um escritor profissional, estudar e trabalhar e entender como funciona. Não é isso, né? E melhorar a sua escrita. O que eu estou falando de profissionalizar demais é quando você sai do prazer e começa a tornar aquilo obrigação. Quando isso acontece, aí a coisa começa a travar para muitas pessoas. Porque eu lembro um caso, um cara era guitarrista de uma banda, muitas pessoas que gostam de rock, heavy metal vão saber, vão reconhecer o nome agora que eu vou falar. Stratovarius. Tá? Na minha opinião era para ser uma banda assim para estourar, mas isso não aconteceu, porque a banda meio que travou justamente no ápice dela. E o guitarrista, o cara, ele sofre até hoje, né, depressão, tal, teve uma série de problemas aí psicológicos, e eu acho que o problema principal foi que eles se viram envolvidos por uma indústria fonográfica que pressionava a banda para ficar criando o tempo todo. E aí as músicas começaram a sair como se fosse uma fábrica de fazer música. E eu acho que aí você perde um pouco o prazer, né? Perde o tesão mesmo pela coisa e detona tudo. Eu acho que, pelo menos não aconteceu isso comigo. Eu não gosto de levar essa coisa, tipo... Hoje, no momento que eu estou respondendo essa pergunta, eu não tenho uma editora. Eu não sei o que seria a realidade de ter uma editora do meu lado e de repente me cobrar para mim escrever. Eu não sei o que seria um autor best-seller em relação a isso.
Só que eu vejo muitas pessoas muito mais novas já sofrendo com essa pressão. Parece que eles estão, né, se pressionando. Então eu nunca tive esse problema de ter branco ou ter crise de inspiração. Mas eu vejo muitas pessoas falando disso, eu não vejo a escrita como uma obrigação. Eu escrevo por prazer, eu tenho que gostar daquilo que eu estou escrevendo, ou refletir no mínimo. Mas nunca aconteceu, comigo não. E eu acho que acontece porque as pessoas elas começam a se pressionar demais para fazer alguma coisa. E aí a coisa não rola, né? Vira aquela... é uma crise de ansiedade, na verdade. Então é isso, né? Acho que a pergunta está respondida. O que mais te chateia? Nossa, é uma paulada atrás da outra, né? Como escritor eu vou responder, tá? Tem algumas coisas que me chateiam. Por exemplo, a intolerância de maneira geral me chateia. Intolerância para tudo. Intolerância por condição financeira, já sofri com isso. Intolerância racial, intolerância por opção, né? Por gênero e N coisas, cor, enfim, né? A intolerância em geral me chateia. Falando como autor especificamente, isso, né, a primeira parte foi como pessoa em geral. Agora, como autor, o que me chateia é assim, eu vejo muitos leitores, leitoras, muitas pessoas que são perfis literários, fazem resenhas, tem todo um trabalho que eu respeito muito, né, reclamarem de autores, principalmente nacionais, que não dão espaço, não dão respaldo, querem até cobrar porque você fez uma resenha do meu livro, eu não te autorizei, coisas assim, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre os dois lados. Então, essa postura, né, que algumas leitoras me relatam, me chateia. Só que tem um outro lado que também me chateia, a falta de feedback de leitoras e leitores. Isso me chateia. Me chateia pelo fato que eu sempre dou abertura para as pessoas poderem comentar, entrarem em contato de alguma maneira, né? E não estou generalizando, mas a experiência que eu tenho é de muito pouco feedback. Então você não sabe realmente se a sua obra está agradando as pessoas ou não está, se você precisa melhorar e onde precisa melhorar. Então isso me chateia, essa falta de cumplicidade ou falta de feedback de leitores e leitoras. Isso me deixa chateado. Às vezes, sinceramente, parece que você está escrevendo para as paredes. Eu continuo porque eu acho que a mensagem ela tem que ser passada. Mas, sinceramente, hoje, como eu falei, né, numa outra resposta, a data que está sendo gravado esse vídeo, se eu tivesse que me basear por feedback das pessoas, eu já teria parado de escrever, né? Eu pararia no primeiro livro. Porém, né, escrevi 2 livros, os 2 saíram em 2018, um no começo, o outro mais depois do segundo semestre, e continuo. Muito mais pela vontade de passar a mensagem, hoje. Geralmente quando eu posto os vídeos falando sobre livro, eu vejo que as pessoas comentam um pouco. Eu costumo, às vezes, até em lives ou em um outro vídeo, falar assim, gente, eu não mordo, eu não vou morder ninguém, né? Eu não vou maltratar ninguém. Claro, se a pessoa vier me xingar, eu vou bloquear. Simples assim. Porém, eu sou a pessoa que, mesmo que você não gostou do livro e tenha um porquê, é importante. É importante. Então o que me chateia é isso, às vezes os leitores quererem muito dos autores, porém não há um ponto de equilíbrio. Então às vezes os autores eles se fecham mesmo, acabam não querendo falar porque as pessoas não querem dizer, então fica uma coisa assim. Então o meu ponto de vista, aquilo que eu vivo, é que me faz falta o não feedback das pessoas. Isso faz falta. E é isso, né? A participação mesmo, ativa as pessoas realmente, eu acho que aí vai como uma regra geral, né? O povo brasileiro precisa ser mais participativo, são muito acostumados a
muito venha a nós, ao vosso reino nada. É mais ou menos por aí. Então é isso. Próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre a política do país? Eu acho que pegou, as perguntas foram, né, parece que marcaram as perguntas para elas saírem pau e tomem porrada. Vamos lá, política, eu tô rindo, mas não é para rir não, gente. Política, minha opinião sobre a política do país. Minha opinião é a seguinte, que a minha sincera opinião é que nosso país não tem política. Vou dissecar um pouquinho a solução aqui. É assim, eu não me vejo como uma pessoa politizada, ok? Não me vejo. O que é uma pessoa politizada na minha concepção? Uma pessoa politizada é uma pessoa que sabe quem são os responsáveis, né? O deputado, o secretário, tem noção de quem são essas pessoas, prefeito, vereador, senador e por aí vai. Tem noção de quem são essas pessoas, né? Pelo menos dos principais. É uma pessoa que se informa na sua cidade, o que está acontecendo no seu estado, o que acontece de votações de leis, de aprovações e coisas assim, o que são de direitos e deveres, né? Com relação a isso, que se informa referente a isso. Para mim é uma pessoa politizada. E uma pessoa que participa. E aí vem a questão toda, né? Vou puxar pelo termo que ultimamente anda na moda, que as pessoas vêm falando. Eu acho que essa resposta, eu vou considerar essa minha resposta atemporal, a não ser que mude o cenário político no Brasil como um todo. Eu vejo que essa coisa de polarização é uma coisa, apesar de ser, como eu falei, o termo da moda, é uma coisa que não agrega em nada. Vejo que a maioria das pessoas que se julga como participante político ou politizado, já, né, reforço, eu não me considero, porém eu vejo assim, a gente tem que entender e separar as coisas. Uma coisa é você ser torcedor, outra coisa é você ser politizado. Torcedor vai defender o seu time a todo e qualquer custo, não importa qual o contexto. Tá? Meu time perdeu, eu vou defender ele. Eu vou dar um jeito de sacanear o adversário, tá? O torcedor adversário, para não ficar por baixo. Tá? Vou jogar um título passado, vou jogar na cara alguma coisa lá que o time dele já foi rebaixado, entendeu? Eu acho que quando nós precisamos ficar colocando os defeitos do outro, e aí, por que eu estou comparando com torcida, né? A torcida, ela faz isso. E muitas vezes os né, que são as pessoas que são do contra, né, muitas vezes ele torce para o time A, mas ele torce muito mais contra o time B do que para o time A. Seria mais ou menos nesse sentido. Eu acho que a política do Brasil, ela é muito nessa vibe. Ela não é uma política consciente de cidadania. As pessoas que estão fora do campo político, elas tão pouco fazem. Tá? A maioria, não estou falando todas, mas a maioria tão pouco faz para a política melhorar. É aquela coisa assim, o candidato A fez isso, né? E eu gosto do candidato B. O candidato A fez aquilo. Ou seja, tudo é motivo para eu criticar o A. Olha, o meu fez isso, porque o seu, sabe, dou mais ênfase para o lado negativo do outro. E eu acho que o cidadão e a pessoa politizada, ambos, né? Tanto o que participa muito como o que participa pouquíssimo ou que não sabe, os dois têm a seguinte obrigação. Se eu votei no A, no candidato A, e você no B, e o B ganhou, a minha obrigação e a sua é de cobrar o candidato vencedor. Não importa se foi o meu candidato que ganhou ou se foi o seu. O que importa para nós como cidadãos é, se o seu candidato venceu, quando ele estiver fazendo alguma coisa errada, eu me uni a você. Para nós dois cobrarmos ele, pois é ele que está no comando. Eu acho que é assim que funciona uma política. Então a minha opinião é, primeiro, deveriam dissolver todos os partidos políticos. Alguém aqui vai estar me xingando até o último momento, agora que está ouvindo eu falar isso. Mas sim, tá, eu acho que não faz sentido nenhum
inflacionar partidos políticos como a gente tem no Brasil. É só a gente para ganhar dinheiro em cima, né, de outras pessoas. E deveria se ter uma postura como cidadãos mesmo. O brasileiro deveria entender isso. Só que eu entendo, a experiência que eu vejo, que eu observo nas pessoas, é que as pessoas não defendem ponto de vista, não sabem criar um diálogo no bom sentido para buscar soluções. É sempre um apontando o defeito do outro e um tentando atacar o outro. E é aquela história, né? Quando você fica só atacando, você fica só jogando pedra, no final todo mundo perde. E é assim que o Brasil vive até hoje, né? O Brasil está sempre perdendo, só que a população ela não entende isso. Eu vejo isso. Então, como eu falei, se o seu candidato venceu e ele fez algo errado, a sua obrigação é cobrá-lo e a minha obrigação é me unir a você para te ajudar a cobrar o seu candidato pelos nossos direitos. E, infelizmente o brasileiro não faz isso. O brasileiro defende o seu candidato com unhas e dentes, quando se decepciona fala não voto mais nesse cara. Você tem que entender uma coisa, o Brasil é uma empresa e nós estamos colocando os políticos lá para administrar a empresa. Um mau administrador tem que ser mandado embora, ou os outros da equipe dele, tem que ser mandado embora. Tá? Então, o povo brasileiro, na minha opinião, age como um péssimo administrador. Então, péssimos administradores vão ser roubados. Sempre. Sempre. Então, é essa a minha opinião sobre a política do país. Ok? Acho que está respondida a pergunta. Próxima pergunta. Espero que alivie a próxima pergunta, porque está sendo uma paulada atrás da outra. Vamos lá. De onde vem a inspiração para escrever seus livros? De onde vem a inspiração para escrever meus livros? Bom, não vem de um lugar só, claro, né? São 2 livros e um conjunto de coisas, né? E tem um outro que eu estou escrevendo também. Estou para lançar, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, eu devo ter lançado já. Estou num planejamento aí. Bom, então eu vou ter que dividir isso em partes. Eu não me inspiro de uma fonte só. Às vezes uma passagem, uma situação, um momento já é suficiente para mim criar. Como eu disse numa outra pergunta, quando eu era pequeno eu ficava criando N coisas e aí eu continuei fazendo isso. Né? Então, por exemplo, se eu tô no metrô, tô me deslocando para algum lugar e vejo alguém passando, eu já crio uma história. Assim, né? A pessoa tá, sei lá, ela é uma pessoa pitoresca ali e eu já... Então, Sua Vida e Meus Sonhos, ela é uma história bidimensional, vamos dizer assim, ok? Então, eu estou contando uma história a partir de algo que aconteceu, entre aspas, numa outra dimensão. Então, Sua Vida e Meus Sonhos, ela parte de um sonho, tá? Ok? Inspiração parte de um sonho que eu tive. E aí vem um desdobramento aí no meio dessa história toda. Então eu sou, né, não sou ninguém, tá, gente? Não vou contar a história aqui, tá? Um dia, quem sabe, eu conte, mas a inspiração vem de um sonho que aconteceu, beleza? Então é isso. Essa foi a inspiração do primeiro livro, que na verdade não é o primeiro, ele é o segundo livro, que o primeiro ainda estou terminando ele é muito maior, mas não vem ao caso explicar isso agora. O segundo livro, tem alguém que vai me bater, provavelmente, quando e se ver esse vídeo. Espero que não me bata e nem me xingue. Então já vou dar o recadinho. O outro, ele é assim, ambos os livros, eles têm um quezinho, uma pitadinha ali de base em fatos reais. Então, eu não coloquei essa história baseada em fatos reais, porque ela não é totalmente baseada. Ela pega alguns argumentos de fatos reais e eu trago aquilo para a experiência no contexto da história. Experiências que eu tive, experiências que pessoas me contaram, experiências vivenciadas, enfim. Mais ou menos gira em torno disso. Então, todas as coisas que eu escrevi até hoje
são baseadas nisso. O segundo livro, Live Nuts, que não estou chamando a menina de castanha, de amêndoa, nem de nada disso. Nuts é uma gíria em inglês, tá? Já explicando, né? Respondo até outras perguntas que nem me fizeram. Mas a inspiração ela é baseada, tá, em algumas informações também de fatos reais. A Liv, não a personalidade dela em si, mas a Liv, ela, entre aspas, meio que existe, tá? Então, como eu falei, alguém ia querer me bater, eu tô dando uma volta enorme aqui para tentar encaixar a resposta dentro daquilo que eu quero falar. A Liv é uma pessoa, tá, que tem um enorme potencial. E eu acredito muito nesse potencial dessa pessoa. Então eu vou parar por aqui, porque senão depois realmente a pessoa vai me bater, mas beleza, né? Eu acho que está respondido, né? A inspiração vem num mix de experiências, daquilo que eu observo, daquilo que me falam e daquilo que eu vivenciei, ok? Então é uma mistura disso tudo, juntando com aquilo que eu falei lá atrás, né? Da coisa quando criança, e depois veio para a adolescência e continuei tendo, que é essa facilidade de parar e num momento criar uma história ali de uma coisa às vezes que parece boba que aconteceu e conseguir criar isso. Essa facilidade vem daí, de observar e rapidamente ir desenvolvendo esse lado criativo, ok? Acho que essa foi eu compliquei um pouco a resposta, mas no final acabou dando tudo certo, né? Próxima pergunta. Por que você não posta coisas sobre você nas redes sociais? Eu achei que ia aliviar, mas não alivia nunca as perguntas, né? Elas vão se tornando cada vez mais, né, complexas. Bom, essa é até fácil, né? Na verdade eu brinco assim, falando sério, mas é brincadeira, gente. Essa é tranquila. Na verdade eu não posto, assim, eu já venho da área de TI. Eu era web designer, me tornei desenvolvedor web, né, programação, essas coisas todas, mexo um pouco com design, dali fui para o marketing digital, então eu sou, né, vivo transitando entre as três áreas. A verdade é essa. E já trabalhei com uma pessoa que trabalhava com segurança digital e tal, a gente tinha alguns cuidados, tem até hoje com relação a isso. E minhas redes sociais, vocês vão perceber que os perfis são públicos, porque eu sou autor e tudo mais, então tem aquela questão toda. Sei que tem autores, tem pessoas que postam, tô na praia, fui comer pizza, tal. Realmente eu não posto, vocês vão perceber que os meus perfis, geralmente eu fico colocando textos motivacionais e coisas de minha autoria. Na maior parte do tempo é isso, ou opiniões, né, que era aquilo que eu fazia no blog antes de começar a fazer os trabalhos como escritor. E não posto ou posto muito pouco mesmo sobre a minha vida pessoal nas redes sociais. Primeiro porque não é seguro, tá? Você tem um perfil público expondo a sua vida. Então, primeiro vem essa questão. Segundo, que assim, apesar das pessoas gostarem de saber que, poxa, Lilo, será que você é de verdade? Será que você não é um cara que faz de conta que é escritor e não é? Alguma coisa assim, né? Não me preocupo com essa questão, né? Talvez uma pessoa me perguntou assim, você se preocupa com... Faz diferença para você a opinião da pessoa, que a pessoa pensa sobre você, numa situação específica? Eu falei para a pessoa que não. E, na verdade, nem o que a minha mãe pensa de mim faz diferença, porque desde que eu seja sincero com a minha verdade, é isso que importa. Tá? Minha mãe poderia me achar um santo e eu ser um tranqueiro. Então não faria muita diferença isso. Eu penso dessa maneira. Então, em virtude disso, eu vejo que para mim não acrescenta, e para as pessoas também não vejo que acrescentaria ficarem sabendo, né, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo, se eu sair
com quem que eu tava e tal, coisas assim, eu não me vejo, sabe, na necessidade de compartilhar coisas assim. E como eu falei, como o meu perfil é público, qualquer um tem acesso e eu acho que a vida privada é a vida privada e ali é o escritor que está se comunicando com o público e talvez, penso eu, até hoje ninguém veio perguntar, né, coisas assim, poxa Lilo, você, né, parece que não sai de casa, coisas assim, né? Apesar da época que estamos gravando o vídeo, né, que é numa quarentena, então é por causa disso, né? Não tem nenhum segredo assim, né? É só a questão de pensar um pouquinho na privacidade e segurança mesmo, que é uma coisa que eu aconselho todo mundo, né? Não saia por aí postando tudo que é foto em perfil público e tal, né? Mas as pessoas vivem fazendo. Mas isso é real, gente. Você pode acabar, né, dando margem para pessoas mal intencionadas. Não é nem essa questão, mas eu vejo que não acrescentaria. É isso, né? Próxima pergunta, espero, eu continuo torcendo, né, e esperançoso que as perguntas estão acabando, mas elas foram, né, sempre, né, mas beleza, vamos lá. Segue o jogo. Houve algum personagem que você sentiu mais a morte? Personagem que eu senti mais a morte, isso daí é o que? Nos livros, Eu vou desdobrar essa pergunta, então, tá? No que eu escrevi, no que eu vi. Bom, algum personagem que me marcou, ó, já vou jogar spoiler no meio dessa história toda, tá? Eu não vou citar nomes, mas eu vou. Vamos lá. Vou tentar não dar spoiler, mas, né, vou fazer o possível aqui, gente. Vou fazer o possível. Bom, de histórias que eu li, não seria necessariamente uma morte, tá, que me marcou. Foi uma quase morte. Inicialmente pensei que era uma morte, aí eu acabei descobrindo que não era uma morte. Do Gandalf, quando ele ainda era cinzento no Senhor dos Anéis. Quando ele cai na luta lá, eu agora esqueci o nome do monstro lá que ele estava lutando, mas quando ele ainda era cinzento, ele cai e todo mundo assim, eu fiquei achando que ele morreu. Ponto. E isso deu um certo choque, assim, porque ele era o cara, tipo, que falar, ele vai ajudar a salvar o mundo. Né? A Terra-média acabou depois que eu achei que o Gandalf tinha morrido. Né? Deu um baque, assim, na hora que eu li aquela parte. Tá? Tanto no livro quanto no filme. Séries tem uma que, assim, marcou pelo fato do contexto. Tá? O 100, The Hundreds. The Hundreds foi cruel a hora que matam o Lincoln na frente da Otávia. Nossa, aquilo foi sinistro. Aquilo, eu acho que naquele momento em que matam o Lincoln, a cara que a Otávia faz, aquilo quebrou alguma coisa dentro dela que depois disso ela vai, né, se transformando no desenrolar da história. Mas sabe, machucou ver a Otávia, a cara que eu, não pela morte do Lincoln. O Lincoln era um personagem que eu achava muito legal também. Eu achava que ele tinha um potencial ali para mudar, né, o andamento da coisa toda. Mas a cara que a Otávia faz foi de total desolação, assim. Aquilo ali quebrou de dois lados, né? O potencial que o personagem tinha, né? E eu acho que aquilo ali que transforma a Otávia depois para ela, né, se tornar, como eu falei, né? Para quem não assistiu a série, né? Enfim, não vou evitar o máximo possível de spoilers, tá? Mas aquilo ali foi, né? Foi as duas, né? O Gandalf e o Lincoln foi de doer, foi de doer. Aquela lá não foi legal não. E bom, tem agora dos livros, né? Como eu falei que ia desdobrar, então do que eu escrevi tem uma morte que
Pegou, pegou. Tem uma personagem, como eu falei, né, evitando spoilers, tem uma personagem que ela traz um elo de ligação com coisas assim muito fortes na minha vida pessoal. E a morte daquela personagem especificamente foi uma coisa que deu uma balançada, assim, eu acabei criando um elo, né, da personagem, dessa que eu tô falando, que eu não vou falar o nome, né, justamente para que vocês vão descobrir na história toda. E marca, como eu falo, na vida pessoal, inclusive por causa de ligações, de conexões emocionais, seria esse é o termo que eu estava buscando, conexões emocionais que remetem muito à mesma sensação. Então, claro, na minha vida eu já tive perdas pessoais, familiares e tudo mais, de pessoas bem próximas, né? E não só isso, mas a relação como um todo. E certa vez uma pessoa me deu um abraço num momento crítico também, que remeteu a essa personagem. Então, a pessoa quase que me derruba. Também não vou falar o nome da pessoa, mas a pessoa quase que me derruba. Porque eu sou geralmente uma pessoa muito centrada, muito, né, eu amplio o foco assim de visão e eu me mantenho sempre mais ou menos, né, transitando aqui nessa faixa que vocês costumam ver dos vídeos que eu gravo, horas eu né, faço, né, eu rio da minha própria piada e coisas assim. E foi interessante porque a pessoa ela me deu um abraço dentro de um contexto de uma situação que tinha acabado de acontecer, de uma maneira que remeteu exatamente a toda a carga emocional que foi a morte da personagem que eu tinha escrito. Olha só que interessante, né? E quase que a pessoa me derruba, né? Eu tive que respirar fundo para, né, me manter mais ou menos, né, desse jeito aí que vocês estão acostumados a assistir. Mas foi uma coisa assim, marcou muito, vou até me adiantar, eu não diria que bateu um arrependimento de de a personagem. Eu tô rindo, gente, mas não é pra rir não, é sério, é pra derrubar mesmo. É pra derrubar, é que eu rio pra, né, me esquecer da dor. Mas não foi legal, não foi legal, mas eu tive que fazer, né? Foi necessário, foi o mal necessário. Eu sofro com isso até hoje. Não tenho pesadelos, né? Como eu falei, eu tô rindo, mas não foi legal não. Foi legal não, mas vai ser uma pessoa que, falando sério, não a pessoa que deu abraço, nada. A personagem ela remete a uma relação de escritor-personagem. Então por isso que eu falo, vai ser uma pessoa que para sempre eu vou guardar com todo carinho no meu coração. É isso. Então eu vou parar de falar aqui, que senão daqui a pouco eu vou chorar por causa da personagem, né, gente? E por causa de lembrar também das outras situações, como eu falei, da carga emocional que traz, todo o contexto que eu envolvi no processo todo que traz a personagem. Mas é isso, né? Então deixa eu correr, né? Acho que é a última pergunta agora. Então, próxima pergunta, vamos lá. Você sonhava ou se imaginava sendo escritor? De jeito nenhum. Nunca me imaginei, sinceramente, escrevendo um livro. Nunca, nunca. Quando eu era adolescente, assim, um dia serei escritor. Não. Não, não, vocês vão perceber que eu não faço resenha de livro, né? Tem muitas pessoas que sonham em escrever o seu próprio livro, que começaram hoje em dia, principalmente, fazendo resenhas de livro. A experiência que eu comecei a ter como o que seria os primeiros passos como escritor, que foi fazendo um blog e um pouquinho antes disso, conhecendo pessoas que escreveram seus livros, pessoas que investiram assim coisa de vender carro, pegar as economias para poder lançar um livro e depois entregar ele gratuitamente na mão das pessoas.
Tem muita gente que sonha em fazer carreira, né? É legal isso. Só que as experiências que eu tive iniciais foram de pessoas que meio que tinham que, no sentido figurado, vender um rim para conseguir editar, né? Ter o seu livro lançado numa editora e tudo mais. Antes da Amazon, essa história, tá? Então vai longe isso daí. Então talvez por causa disso, ou porque eu nunca me vi escrevendo um livro. O que aconteceu foi assim, eu criei um blog, que eu estava num momento muito ruim da minha vida, e eu criei um blog que eu tinha muita coisa para... Eu queria falar sobre as coisas, e eu conversava muito. Né? Eu nem sempre fui uma pessoa muito falante, me tornei com o tempo. Eu era muito falante com quem eu confiava só. Então só as pessoas que eu muito confiava eu conseguia falar. Fora isso, eu era quieto, uma pessoa quieta o tempo todo. E aí eu fui me tornando falante, né? Fui me transformando. E num momento que eu tinha necessidade de falar sobre muita coisa, né? Eu tinha essa necessidade de ficar. E aí eu montei o blog. E nessa fase, algumas pessoas... Teve algumas pessoas que falavam: ah, por que você não escreve um livro? Eu já cheguei até a falar um pouquinho a respeito disso. Porém, teve uma pessoa, né? Será que pode falar o nome? Né? Eu vou falar, depois eu marco ela no vídeo, e aí ela se vira depois. Né? A Jaque, né? Ela vai saber quem é ela. Né? Eu conheço mais de uma Jaque, então, mas a Jaque que falou, ela vai saber quem é ela. A Jaque chegou pra mim um dia e falou assim: ah, por que você não escreve um livro? A culpa foi sua, Jaque. Eu comecei a escrever. Né? Foi meio sua, assim. Não vou tirar a culpa, não. Né? Foi assim. Aí ela falou: por que você não escreve um livro? Ela vai saber que é ela, porque agora eu vou sacanear. Né? Já que eu tô aqui, né? Já que só foi perguntar, é suave, né? Eu fico imaginando se pegassem pesado, o que não ia virar isso daqui, né? Quase que virou, né? De volta para casa, alguma coisa assim. Então foi assim a história. Né? Eu tinha um blog, eu escrevia, algumas pessoas falavam: por que você não escreve? Aí a ideia estava meio que começando a... Né? Eu meio que estava escrevendo algumas coisas, pensando em criar mesmo. Né? Um fala, outro fala, e você começa a meio que se empolgar com a ideia. Beleza. Aí um belo dia a Jaque vira pra mim e fala assim: ah, por que você não escreve o livro? Só que ela já tinha assim, já tinha falado umas coisas assim, tipo, que eu era uma, qual é que é? Uma enciclopédia, né? Esse cara é uma enciclopédia. A pessoa de costa pra mim falando, né, em um tom de voz médio. Né? Ai, me desculpa, eu sabia que você estava ouvindo. Né? Então eu já entreguei já, né? Pode dar pulos de alegria aí, já que eu de raiva, né? Vou falar assim: agora eu vou te esganar. Mas foi isso que aconteceu, né? Ela me chamou de enciclopédia, eu brinquei com ela, falei assim: escuta aqui, eu não sou uma enciclopédia e continuo não sendo, tá? Eu sou a biblioteca inteira. Né? Eu tenho essas né? Eu acho assim, é melhor você fazer piada de si mesmo. Então, e aí ela ficou da cor de um pimentão, tal, porque eu ouvi e tal, aí teve uma brincadeira. Então eu dei risada, todo mundo deu risada. Mas, mais tarde, né, não no mesmo dia, né, ela tinha falado que eu era enciclopédia, eu falei que eu era biblioteca, todo mundo deu risada, tal. Aí passou um tempo, conversa vai, conversa vem, aí um dia ela falou: por que você não escreve? Eu já estava meio que na vibe de realmente começar a escrever um livro, né, por que você não escreve um livro? E a hora que ela falou isso foi a hora que deu o clique de vez, e aí eu comecei a escrever mesmo. Então, em parte, foi culpa da Jaque. Né? A outra culpa, então, já que eu estou colocando os culpados da história, então vamos à corte geral agora. Né? A outra culpada foi a minha esposa, porque ela adora ler e ela devora os livros, então meu termômetro foi ela. Quando eu escrevi o primeiro livro, que não era o primeiro, era o segundo. O primeiro será o que eu vou lançar ainda, dependendo de quando você está vendo o vídeo. Que é uma história bem maior. E o primeiro livro, que é Sua Vida e Meus Sonhos, que eu lancei, o primeiro livro lançado,
Minha esposa devorou o livro, ela gostou. Eu, a minha referência é quando eu estou gostando daquilo que eu estou escrevendo e quando a primeira pessoa que lê geralmente é a minha esposa. E aí ela leu e gostou e queria mais e mais. Só que esse mais e mais não durou muito tempo não, gente. Se ela quiser um dia aparecer e contar a história, beleza, né? Tem algumas pessoas que sabem a história de Sua Vida e Meus Sonhos, tempo que eu levei para escrever e tudo mais. E aí foi essa, né? Foi mais ou menos por aí que aconteceu. Teve uma decepção no meio do caminho, o primeiro livro, né? Já me estendendo aqui na resposta. O primeiro livro eu comecei a escrever, era com relação a a minha experiência desde o colégio, tá? Coisas que aconteceram, não assim para ser uma biografia, mas eu criar uma história fictícia baseada nas experiências reais, mais ou menos isso, tá? Não uma história baseada em fatos reais, é como eu falo, se você começa a desdobrar muito, criar fatores que não existiam a partir de subjeções, vamos dizer assim, então eu acredito que não posso mais falar que é uma história baseada em fatos reais. Ela tem argumentos trazidos, mas não é totalmente baseada. É uma mistura de fatos, né, fictícios e reais. Todos os livros eu uso isso, como eu respondi em outra pergunta. Então, virou uma coisa assim, relacionada a eu começar a escrever algo que era relacionado à minha vida. Teve um percalço no meio do caminho, que era para ter inclusive relatos de outras pessoas e tal, que acabou entrando numa outra história aí que não deu certo. Guardei aquilo, mais tarde eu joguei tudo fora. Aquilo que eu falo eram mais de 200 páginas escritas, joguei as 200 fora, comecei de novo. E aí no final de 2017 foi quando eu sentei e fui escrever realmente a Sua Vida e Meus Sonhos. Não estava com o livro na cabeça, eu ia continuar a história que eu tinha parado, aquele primeiro livro, né? E aí, digamos assim, eu não vou dizer ironia do destino, porque eu não acredito em destino, tá? Veio uma inspiração com relação a outra questão, né? De sonho, dessas coisas assim. Aí eu escrevi Sua Vida e Meus Sonhos primeiro, terminei ele, né? Concluí, editei, fiz tudo, né? Capa e tudo mais. Lancei no início de 2018, terminei no final de 2017 e lancei em 2018. Depois, no segundo semestre de 2018, eu lancei o Livinantes, que foi inclusive para participar do concurso literário lá da Amazon, do prêmio literário que eles lançam todo ano, não sei se esse ano vai ter. E agora eu estou me dedicando ao outro livro, né, que foi aquele que começou lá em 2011, 2012, da história que, né, depois eu joguei tudo fora, comecei tudo de novo. Só que lá atrás é quando Dona Jaque, né, aparece na história e fala, por que você não escreve um livro, né? Inclusive, se eu não me engano, a Jaque não leu o livro. Essa é a parte, né? Já que eu estou entregando, eu vou entregar tudo, Jaque. Agora você vai ter que se virar. Você não leu o livro. E se você leu, você não falou que leu. Mas tudo bem, teve um monte de gente que mandou escrever, mas não leu o livro. Não sei porque as pessoas fazem isso. E eu vou torcer o seu pescocinho, Jaque. Né? Ó, não vão me processar, gente. Não estou ameaçando a pessoa, não. É brincadeira, tá? Eu deixo que a minha esposa torça o pescoço dela quando a gente se encontrar. Deixar o B.O. Mas é real isso, tá? Foi a Jaque uma das pessoas e a minha esposa o termômetro para ir dizendo se eu estava indo num caminho interessante ou não. Foi mais ou menos por aí. Eu gostar, uma pessoa ter falado e outra pessoa ter gostado da história também foi o que motivou eu a continuar escrevendo. Foi isso. Esqueci até o começo da pergunta, tá vendo como é que é, gente? Você vai falando muito, contando muita história, é isso que acontece, né? Você esquece até como começou a pergunta, né? De onde foi que, né? Se eu sonhava em ser escritor. Não sonhava, nem em sonho,
Nem sonho, nem com a sua vida e meus sonhos eu sonhava em ser escritor. Eu acho assim, todo mundo tem uma boa história para contar. Se você não sabe contar, se você não sabe escrever ela de um jeito que você saiba contar, grave-a. Grave essa história, conte para um amigo que sabe escrever bem e ele vai transcrever a emoção, né, ou a alegria, enfim, aquilo que você quer colocar. É uma saída, né? Contrate o escritor então, né? Chama o Lilo e ele escreve a sua história para você, né? É claro que eu vou cobrar para fazer isso, gente. Não dá para trabalhar de graça, tá? Leva tempo para escrever, né? Então é um trabalho que muitas pessoas às vezes elas acham assim, tem escritores que ficam revoltados, né? Com o seguinte sentido, as pessoas querem tudo de graça. Não é legal querer tudo de graça. Trabalho, às vezes, se o autor for minimamente preocupado, ele vai ter que fazer muitas vezes pesquisas para conseguir trazer uma obra minimamente decente para vocês, leitoras e leitores. Então, apoiem os autores. Né? Este autor aqui que fala com vocês é uma pessoa aberta a responder, como eu estou fazendo aqui no vídeo agora, receber feedback de vocês é muito importante. Então, o respeito mútuo é muito importante nesse sentido. Acredito que é assim que a gente consegue melhorar a literatura no país e incentivá-la. Eu procuro sempre dar as minhas promoções lá, os livros digitais, né? Criei uma book tour. Infelizmente a quarentena deu uma bagunçada em tudo, né? Teve pessoas que começaram a participar e depois recuaram e tal. Também é uma coisa que chateia, porque é feito todo um aparato, é pensado em uma série de questões, principalmente quando tem gente de lugares muito distantes do país, né? Tem pessoas lá em Roraima, Amazonas, tem gente em Santa Catarina, então você pensa em como atender todo mundo, sabe? É tudo feito com carinho, é pensado como vou tornar mais interessante para as pessoas. Né? Eu acho que teria que estender o vídeo por mais 1 hora aqui, se eu fosse falar dessas preocupações, pelo menos que eu tenho como autor, em fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu não podia pagar uma revisão decente. Tá? Não é qualquer revisão, não é pagar R$ 50 para a pessoa ir lá e revisar um livro de 300 páginas, não é isso. Tá? Uma revisão mesmo, feita por um profissional de língua portuguesa. Eu acho que isso é uma revisão. Não tinha condições disso. Eu mesmo revisei da maneira que eu sabia que eu podia. Acredito que entreguei da melhor forma possível o livro. Sempre que eu pego alguma coisa, eu volto a ler as obras, se alguém me aponta alguma coisa, eu vou lá e corrijo. Teve uma pessoa, já que eu comecei a citar nomes, né? A Ananda, ela comentou a respeito da diagramação de Sua Vida e Meus Sonhos, que não agradava muito a ela, a forma como estava alinhado o texto. Eu refiz isso, eu realinhei ele para justificado, para ele ficar todo, né, dimensionado, digamos assim, dentro daquilo que eu entendi que ela estava me colocando. Então, sou uma pessoa aberta àquilo que os leitores têm a colocar, tanto se gostou, se não gostou, aquilo que acha que faltou, aquilo que não entendeu. Os livros, eles têm mensagens para tentar provocar um pouquinho a autoanálise das pessoas ou provocar um estímulo de alguma maneira positivo na vida das pessoas. Então essa é a minha missão enquanto autor, enquanto pessoa, tá? Nos dois sentidos. E acredito que quanto mais as pessoas incentivam trabalhos assim, melhor. Não é porque eu estou falando que eu faço isso, não. Tem muitos autores bons que às vezes não são lidos porque a pessoa é tímida, não divulga ou não sabe como fazer isso. Aí vem uma agência de marketing falando que tem que pagar uma grana alta para colocar em mídia, colocar nisso, colocar naquilo. E uma coisa é o marketing, outra coisa é trabalhar a pessoa. Tem uma série de fatores nesse sentido. Vocês vão perceber que eu tenho um canal que ele é mais motivacional do que necessariamente voltado para a literatura.
tive algumas poucas experiências, né? Como escritor eu sou novo, tá? Como eu falei, estou escrevendo desde 2011, 2012, só que o primeiro livro mesmo, eu entrei assim, literalmente de paraquedas, né? Eu fiz o livro, terminei e fui me informar como é que fazia até então. E aí eu fui descobrindo o caminho das pedras. E a partir daí que cada um vai entendendo de acordo com as próprias experiências, lendo opiniões de outros autores, acompanhando ali o que eles têm para falar. Eu fui entendendo algumas coisas. Não posto muito sobre minha opinião sobre A ou B, quem publicou em tal lugar, porque eu também, a pouca experiência que eu tenho, por exemplo, eu já publiquei na Amazon e no Clube de Autores. Como eu falei, nós estamos na pandemia, eu estava começando uma book tour com pessoas, desde perfis literários até pessoas comuns, tá? Só pessoas que gostam de ler mesmo, que se propuseram, pensando em todo ter brinde, um monte de coisa que, né, acabou ficando tudo meio que em stand-by para depois retomar isso. Então é um compromisso de longo prazo com as pessoas, e a experiência que eu tive, né, já estendendo aqui na questão do, né, se eu sonhava em ser autor ou não, né, tô já desdobrando a pergunta também. Por exemplo, na Amazon, o livro saía ali na casa agora, né, com alta do dólar e tudo mais, porque a Amazon Brasil ela não produz os livros. Quem produz os livros é a Amazon americana. Então, se você é novo e vai publicar pela Amazon o livro impresso, ele não será impresso no Brasil, ele será impresso nos Estados Unidos. Vai ser importado para cá. É isso que vai acontecer. E o que me surpreendeu muito de maneira negativa foi que no Clube de Autores, que é um local que é nacional, o livro, um dos livros, né, que eu publiquei, o Live Nuts, e eu acabei desistindo de publicar o Sua Vida e Meus Sonhos por lá, pelo seguinte, porque ele ficava R$30 a mais do que na Amazon. Só que a Amazon tem que importar o livro, né? Eu pago para ele vir dos Estados Unidos, e mesmo pagando para vir dos Estados Unidos, ele ficava mais barato do que o valor do Clube dos Autores sem frete. Então simplesmente ficava quase assim, dependendo. Claro que você pede um lote maior, mas mesmo que eu pedisse um livro só, se eu comprasse pela Amazon, ele ia custar quase metade. Tá? Não chega a ser isso, mas era quase metade do valor do Clube dos Autores. Eu não sei por que aumentou tanto, por que ficou tão assim mais caro. Né? Tudo bem, o livro tem orelha, o da Amazon não tem, mas eu não acho que isso seja o fator que realmente justifique uma alta de preço tão grande. Então isso me deixou meio decepcionado com relação a... já é um mercado um pouco complexo quando você fala de livro impresso. Então, ainda mais quando surgiu essa questão de pandemia e tudo mais, virou... E aí eu tentei uma alternativa que na verdade inviabilizou. Foi simplesmente isso. Aí eu fiquei na Amazon. Né? Fiquei assim, lógico, você tem que distribuir o seu livro em todo lugar. Então, já vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? Já vou encerrando assim. Eu poderia estender por mais 1 hora essa experiência que eu tive com livros, mas foi só para dar uma opinião a mais ali sobre isso. A pouca experiência que eu tenho, né, com relação à publicação de livro impresso. E espero que ajude vocês. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, esses vídeos, sempre que junto algumas perguntas eu vou e faço, respondo todas elas, né, e com o maior carinho. Agradeço a atenção de vocês, de você que assistiu até agora. E é isso, gente. A gente se apoiando, né, tanto os autores como leitores, leitoras, autores, autoras, se apoiando é que a gente consegue chegar em algum lugar. E às vezes essa questão logística é que deixa, né, só antes de concluir de fato,
essa questão logística que me deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Como é que uma empresa lá nos Estados Unidos consegue trazer um livro para cá mais barato do que estão produzindo aqui, né? É isso que dá meio que mata o mercado. Quem eventualmente quiser, né, nessa parte que eu queria chegar, né, retomei o raciocínio pelo seguinte, quem tiver em São Paulo, tá? Grande São Paulo, e de repente tiver querendo o livro, na Amazon está muito caro, entre em contato comigo, né? Se tiver um número suficiente de pessoas, eu consigo trazer por um preço mais interessante, entrega em mãos o livro, tá? Geralmente os livros que entrego são todos com dedicatória, tá? Minha dedicatória, aí eu tenho que fazer a minha propaganda, minha dedicatória, nossa senhora, tá atropelando as palavras, né? Minha dedicatória, eu não faço assim, ao meu querido leitor Joãozinho, a minha querida leitora Mariazinha, né? E Lilo, né? Assim, né? Ficar carimbando. Não. Quem já recebeu, já comprou ou já ganhou de presente, enfim. Até na Book Tour, e quem está participando da Book Tour pode falar, tá? Se alguém que está com o livro da Book Tour, tira uma foto da página que eu coloco a dedicatória da Book Tour, tá? Eles estão com dedicatória para as pessoas verem, tá? Ou se você já leu meu livro, tem meu livro impresso, tá? Já recebeu meu livro, que não tenha sido comprado na Amazon, claro, direto, né? Que tenha recebido de minhas mãos ou de outra pessoa, e você tem a dedicatória ali, que ele partiu de mim até você, tira a foto e posta, tá? Me marca lá no Instagram, no Face, vocês vão ver que eu me preocupo com a pessoa que está recebendo o livro, em escrever algo pertinente que eu sinta que é pertinente. Não estou falando de espiritualismo, espiritualidade, não é nada disso. Tá? É uma dedicatória de coração que eu faço com relação àquilo que eu sinto que a pessoa gostaria de ler. Em especial de uma pessoa para outra. Entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Diferente de fazer aquela coisa mecânica, que é só te entreguei o livro e assim. Beleza? Então estou terminando por aqui, até mesmo porque a voz já está começando a ficar cansada. E agradeço todos vocês que assistiram ao vídeo até agora. Espero ter respondido todas as perguntas de maneira satisfatória. Agradeço. Peço a vocês que gostaram, se inscrevam no meu canal, compartilhem, me sigam nas redes sociais, falem para os amigos, leiam o livro e não hesitem, sabe? Fiquem totalmente abertos para entrar em contato comigo, para falar o que acharam, para dizer a opinião de vocês sobre aquilo que vocês leram, daquilo que eu escrevi. Beleza? Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu!